O capítulo 1126 de One Piece chegou nos mostrando coisas incríveis e dando a entender que o momento para novas teorias chegou. No meio de muita carne e cachaça, os ventos da mudança sopram no mundo e o verdadeiro caos está escondido, se aproveitando do momento para a futura guerra final. Finalmente, tivemos Shanks e seu grupo mostrando que se alguém mexer com eles, com certeza vão ter que pagar um preço alto. Barba Negra voltou para Hatenosul para simplesmente encontrar que dois de seus prisioneiros mais importantes escaparam, mas que em troca ele ganhou algo muito mais valioso. E claro que nossos queridos Chapéus de Palha festejaram tanto ao ponto de apagarem por um dia e serem raptados por alguém misterioso. O problema é que quem seria louco o suficiente para tentar capturar um Yonkou e sua tripulação enquanto eles estão dormindo? Isso e muito mais é o que vamos comentar durante esse vídeo, mas antes vamos começar falando de coisa bonita, festa, felicidade e o quão rápido Oda nos levou para a próxima trama. O capítulo começa do ponto de vista dos Chapéus de Palha e dos gigantes guerreiros. Oimo e Kashi estão radiantes porque faz simplesmente mais de 2 anos que eles se viram lá em War 7. Após o incidente com a CP9, os amigos gigantes não podiam mais esperar para ver seus antigos capitães depois de mais de 100 anos. Por conta disso, eles se apressaram e foram diretamente para Little Garden para essa incrível reunião. Chegando lá, aparentemente a situação era caótica. Dory e Brog só pararam de brigar e aceitaram ir para Elbaf novamente porque eles precisavam de novas armas, já que as deles tinham quebrado. Sim, exatamente o que você ouviu. Na teoria, eles não pararam de brigar até hoje. Tanto é que quando a Nami descobre isso, ela simplesmente vira as costas como se não aguentasse mais e começa a beber um litrão. O problema é que, exatamente como o Sanji menciona na sequência, a cachaça que eles estão tomando é bem forte. É uma bebida chamada Absinto, a Fada Verde. O nome disso já é tão surreal que o gigante alerta a todos que ela pode fazer com que as pessoas comecem a alucinar. É o que nós podemos esperar de um álcool cujo nome possui fada no nome. Quando a pessoa menos espera, ela já tá lá no País das Maravilhas abraçando o coelho da Alice. Brincadeiras à parte, a festa então continua, com muita comida, música e diversão. Podemos ver que a Robin está mais sorridente do que nunca e até o Zoro perdeu a expressão ranzinza que costumava ter. Esse reencontro com antigos amigos foi muito bom para os Chapéus de Palha, principalmente depois de todo o caos de Egghead que eles acabaram de viver. Agora vamos para uma cena linda que me pegou completamente desprevenido e que possivelmente vai ficar marcada na minha mente por toda a minha vida. Bonnie está novamente na sua verdadeira forma de garotinha de 12 anos de idade, sentada no colo do Kuma. A depender do ponto de vista, esse quadro se torna meio mórbido se você considerar que o Uchichibukai está morto. Porém, se olharmos de perto a maneira como Oda o desenhou aqui, aparentemente ele está sorrindo e curtindo com sua filha. Então, há uma grande chance de que ele consiga recuperar a consciência. E que momento, pessoal? Com os olhos brilhando e cheios de satisfação, a criança que nasceu fadada a sofrer está acompanhada do seu pai que nasceu escravo e agora ambos estão livres e finalmente conseguiram estar juntos nesse momento e contemplarem o horizonte. Nesse quadro também vemos um zoom da vastidão do oceano e também o choque de tamanho entre o navio dos gigantes e o Sunny, que, amarrado à grande embarcação, mais parece um pet do que um navio imponente do futuro rei dos piratas. Oda realmente manda muito bem nessa questão de perspectiva de nos mostrar o quão importante é aquele momento na calmaria do oceano enquanto as pessoas estão reunidas. É interessante cada detalhe da maneira como escreve-se e como se desenha. Porém, vamos lá, acabou-se aqui, mas temos algo curioso na cena seguinte. O narrador já começa dizendo que há pouco mais de um mês um incidente ocorreu na ilha de Gartel, no Novo Mundo. O pirata Bartolomeu, o canibal, entrou no território do Imperador Shanks e simplesmente tocou fogo em sua bandeira, uma afronta descarada e direta ao Yonkou. Uma pausa aqui para uma coisa interessante, pessoal. É muito legal a gente perceber que às vezes nós fãs não fazemos ideia quanto tempo se passou dentro do mundo de One Piece. Oda nos mostrou essa cena lá atrás no capítulo 875, na história de capa cujo título era A Autodeclarada Frota do Chapéu de Palha, volume 10. Isso foi durante o arco de Whole Cake e Luffy não tinha nem ainda enfrentado o Katakuri. Esse capítulo foi lançado em 21 de agosto de 2017. Hoje, 7 anos depois, finalmente Oda resolve nos trazer a resolução e as consequências desse ato. Nessa mesma ilha, vemos um homem no chão de joelhos enquanto uma tripulação de piratas imponentes paira diante dele, como se fosse uma espécie de execução pública. Essa tripulação é composta de ninguém menos do que os piratas do Ruivo e o homem de joelhos é o Bartolomeu. Lá, Shanks fala que muitas pessoas dependem dele e que o símbolo da sua bandeira é algo que deve ser respeitada. Se ele deixa algo assim passar, pessoas importantes e aliados começarão a serem caçados. Ou seja, a moral do Shanks toda seria diluída. Então, obviamente, algo precisava ser feito. É o famoso você colhe o que você planta. Bartolomeu, desesperado, coloca sua cabeça no chão e pede perdão, dizendo que foi um erro idiota. Os cidadãos ao redor apenas observam calados e a expressão nos olhos do Shanks é sombria, como se ele não quisesse nem se dirigir a palavra ao Barto. Aqui
eu preciso ser sincero, eu pensei que seria o fim do fã número 1 do Luffy. Até que Hongo oferece uma proposta. Ele apresenta um vidrinho com uma caveira e diz que é um veneno mortal. Se o Barto concordar em entregar isso pro Luffy dentro de um mês, ele sairá com vida. Aparentemente esse veneno causa uma dor intensa e faz com que sangue saia por todo o buraco do corpo da vítima. Em outras palavras, é uma morte terrível. Em resposta a isso, Bartolomeu faz algo aqui que todo mundo já imaginava. Ele morde o frasco e toma o seu conteúdo sem nem pensar duas vezes em sinal de sacrifício. Shanks e seus homens apenas ficam olhando enquanto Bartolomeu grita e chora, dizendo que Luffy nunca teve nada a ver com isso e que ele jamais faria com que o Chapéu de Palha se envolvesse em uma bagunça como essa. Em sua cabeça, pensativo e olhando para o céu, ele tem consigo mesmo que o seu único arrependimento é não poder ver o Chapéu de Palha se tornar o rei dos piratas. Então, nos últimos momentos, Bartolomeu apenas arrota. Sim, aparentemente o veneno era falso. Não é à toa que na cena a seguir, vemos o Barto Clube no oceano, enquanto todos ali estão surpresos que Shanks e seus homens deixaram eles escaparem. Infelizmente, Bartolomeu zicou tudo com a próxima frase que ele disse: "Eu pensava que os imperadores eram todos impiedosos. Esse daí é mais manso do que eu esperava." Malditas palavras. De volta ao Red Force, Shanks está feliz, todo risonho, porque ele está impressionado como Bartolomeu era dedicado ao Luffy. Provando assim que o Chapéu de Palha, depois de todo esse tempo, conseguiu reunir pessoas fiéis que literalmente dariam suas próprias vidas em prol dele. Enquanto Shanks aproveitava o momento, Usopp chega e pede licença para o seu capitão, pois é necessário que uma lição seja ensinada. Como eu disse, malditas palavras. Aparentemente, com um único tiro, Usopp, o melhor atirador do mundo e o pai de Usopp, explode o Barto Clube como se fosse algo fácil de se fazer. O resultado foi simples. O narrador afirmou que naquele dia, na Ilha Gartel, o Barto Clube afundou e não se sabe se houve algum sobrevivente. Literalmente, a tripulação do Shanks aniquilou outro grupo com uma facilidade que não se vê aí toda hora. Parece que o Sengoku não estava de brincadeira quando disse que dentre todos os grupos piratas, o Ruivo e seus amigos são os que mais estão nivelados. Estou ansioso para ver como Van Oga vai lidar com alguém como o Usopp no X1. Não existe sequer possibilidade de uma vitória, ao meu ver. Falando nesse Capitão Titânico, vamos agora para um ponto super importante que eu sei que muitos aqui são fãs. A ilha pirata de Hachinosu está caótica. Uma gritaria tremenda corre pela ilha por um único motivo. O Yonkou Barba Negra está de volta finalmente e a sua primeira reação é gritar e ficar muito bolado com Ávalo Pizarro. Afinal, o usuário da fruta da ilha deixou que Kobe e Moria fugissem. Dois prisioneiros que com certeza Tite tinha planos para eles. O capitão da marinha seria usado como moeda de troca para que Hachinosu fosse considerado um país filiado ao governo, e o Uechibukai tinha poderes capazes de fazer um exército poderosíssimo se ele tivesse acesso à sombra e corpos das pessoas certas. Tite está furioso porque agora o mundo está completamente virado de cabeça para baixo. Os Poneglyphs deixaram de ser segredo e com isso os Yonkous a partir de agora terão que se destruir se quiserem obtê-los. A verdadeira corrida pelo One Piece começou e o governo, juntamente com a marinha, não ficarão parados esperando os piratas fazerem o que bem entenderem. Vimos que o Saturn foi de ralo e deu lugar a alguém muito mais perigoso e poderoso que foi o Garlin. Fora que o Akainu também ainda não começou a fazer os seus movimentos. As principais forças do governo com certeza estarão prontas para bater de frente quando o momento chegar. Então sim, eu não tiro o motivo do Tite literalmente puxar o pistolão pra cima do Pizarro. Diferente do Chapéu de Palha, o bando do Barba Negra é composto por pessoas que não são amigas, e sim, possuem interesses em comum. Todos ali respeitam o Tite e querem que ele se torne o rei do mundo, mas o motivo por trás disso é uma incógnita e também não se enganem em pensar que eles fariam isso sem receber nada em troca. Ao mesmo tempo que essa confusão está rolando, os piratas em Hachinosu estão gritando do lado de fora. Todos estão super empolgados agora que o seu Comodoro está de volta. Os piratas estão prontos para qualquer coisa e acreditam fielmente que o Tite será a pessoa que irá achar o One Piece e aquele que governará o mundo. Essa ideia parece que está enraizada na cabeça de todos. Talvez o sonho de uma era pirata onde as pessoas possam saquear, matar e morrer seja tudo o que a população dali deseje. Pessoas de sonhos simples, eu diria. Continuando, o Tite parece que está de bom humor novamente porque a moral dos homens está aumentando, o que faz com que as coisas meio que se tornem mais simples para todos ali. Nesse momento, Kuzan chega com uma notícia super impactante. Apesar de Kobe ter fugido, eles capturaram o Garp. Sim, como eu sempre disse para vocês, o avô do Luffy estava vivo esse tempo todo. Lá durante o capítulo 1088, quando o Garp apareceu com uma estaca de gelo no meio do peito, na sequência, o narrador disse que ele apenas havia desaparecido. Essa é a famosa regra de One Piece. É por isso que eu digo, leiam direito o que o Oda está querendo dizer. Se ele não deixar claro que um personagem morreu, as chances dele estar vivo são muito, mas muito altas mesmo.
principalmente de pessoas importantes como o vice-almirante. O escritor jamais vai perder a chance de desenhar Luffy, Dragon e Garp no mesmo painel. Vai ser uma obra de arte, podem escrever o que eu tô dizendo. Voltando, diante dessa notícia, Teach afirma que isso foi meio que um prêmio de consolação. Contudo, Aokiji também afirma que, para ser honesto, o objetivo dele naquela luta era matar o seu mentor, tanto que ele foi com tudo pra cima. Felizmente para uns, infelizmente para outros, o velho acabou saindo vivo. É nesse ponto que nos é mostrado o vice-almirante completamente envolvido em bandagens, ferido e amarrado por várias correntes muito pesadas. Mas eu não sei se eu compro essa conversa do cuzão não, viu? Acho que ele realmente pode ter deixado o Garp vivo de propósito. Nada me tira da cabeça essa possibilidade de que tudo ali foi planejado. Bom, só o tempo que irá nos dizer. Independente, Barba Negra consola o ex-almirante dizendo para ele ficar feliz, porque não é qualquer pessoa que consegue derrotar o Garp, mesmo tendo sido um trabalho em equipe. Além disso, Teach do nada puxa Pudding pro lado dele, dizendo que eles também conseguiram alguém da tribo dos Três Olhos. Então, agora é real. A possibilidade do Teach conseguir descrever e entender os Poneglyphs se tornou uma possibilidade real também. Afinal, se a Pudding despertar, ela não só vai conseguir ler, como terá acesso à voz de todas as coisas. Com isso em mente, o Yonkou manda ligarem para Lafite, o único do bando que simplesmente estava desaparecido. Por muito tempo a gente teorizou por onde ele estaria e qual seria sua missão, e na verdade ninguém acertou. Lafite está em um dos quartéis generais da marinha observando os danos causados pelas ações dos revolucionários. O xerife demônio relata que o cerco está sendo muito efetivo, dificultando a entrada de suprimentos, e mesmo quando chegam em terra no Porto Vermelho, há um problema. No momento em que as gôndolas são carregadas de comida para subirem para a Terra Sagrada, elas são destruídas porque estão sendo sabotadas. A conclusão que Lafite chega é que está chegando no ponto que os dragões celestiais podem começar a passar fome de verdade. Com isso, Teach diz que chegou o momento deles se moverem e dá ordem para o seu capitão titânico se preparar. Disposto dessa quantidade de informação e logística, eu acredito fortemente que o Barba Negra vai tomar o caminho inverso e não ir direto para Laugh Tale. Ele realmente pode oferecer ajuda ao governo em troca do seu plano de legalizar Hachinosu, e caso isso ainda seja pouco, ele tem o Garp como moeda de troca. Pensando nisso, eu realmente acho que tudo está indo como o Barba Negra esperava. Então, podemos ver a sua era começando em breve. Para completar a situação, voltando para a Ilha Pirata, Katarina Devon e Van Hogan retornam com Caribou. E isso, meus amigos, vocês sabem o que significa, não é mesmo? A informação sobre as armas ancestrais Poseidon e Pluton serão entregues ao Teach, fazendo assim com que ele se torne ainda mais imprevisível. Ai, 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 Barba Negra vai se tornar um perigo ambulante mais do que já é. Agora, voltando para os gigantes, temos uma mensagem do narrador dizendo que já faz 2 dias que o grupo partiu de Egghead e mesmo com a velocidade do navio Grand Eric, eles ainda não chegaram a Elbaf. Ou seja, algo ou alguém está os atrasando. E para completar, o Sunny sumiu com boa parte da tripulação do Chapéu de Palha. Tudo indica que alguém os raptou enquanto eles estavam apagados depois de beberem muito. Porém, tem uma pergunta aí. Quem seria louco o suficiente para literalmente raptar o Yonkou junto com seus 2 principais comandantes? Robin, mórbida como sempre, já está pensando na possibilidade deles terem sido engolidos por um peixe gigante. Porém, no fim, nós temos uma cena curiosa. Uma voz aparentemente amigável está chamando a Nami pelo nome. Quando acorda, a navegadora está em um lugar completamente estranho com roupas novas, já bem caracterizada para o novo arco. Pela maneira casual, quem a chamou provavelmente foi alguém conhecido, e o lugar que ela está, se você reparar bem, é tipo um ambiente feito de Lego, mas não um Lego normal, e sim gigantesco. Graças a isso, algo me passou pela cabeça. Será que a pessoa que os sequestrou é um gigante? Se lembrarmos bem, o príncipe Locke se apaixonou pela Lola, a filha da Big Mom, porém isso não foi muito pra frente. Estaria Oda refazendo esse plot e no lugar da Lola, o príncipe gigante teria raptado a Nami para fazê-la de noiva? O que vocês acham disso? Deixem aqui nos comentários. Eu particularmente não gosto e acho muito clichê, até porque nós já vimos essa mesma cena envolvendo a Nami e o Absalom lá em Thriller Bark. A notícia boa é que não vamos precisar esperar muito para ter certeza do que aconteceu. Afinal, semana que vem temos capítulo novamente. No mais, foi um prazer enorme apresentar esse capítulo para vocês. Tivemos muitas coisas sendo reveladas e até mesmo o Shanks colocando sua mão fora da caixa, o Usopp dando tirambaço na cara dos aliados do Luffy. Será isso um indício para uma possível guerra ou confronto no futuro? Também não sei, o espaço é de vocês. Foi um prazer apresentar mais uma vez. Só quero que vocês deixem um like e se inscrevam no canal para terem acesso a mais conteúdo exclusivo de One Piece como esse daqui. Foi um prazer de novo. Até um próximo vídeo. Hashira falando vazando. Eu fui.